o marido vai dar um presente para a mulher, né? Mas é tão bruto em entregar, é tão áspero às vezes, né? Toma aí, mulher, não sei o que e tal, não é melhor. Ou a mulher de repente, né, fez lá alguma coisa para o marido, mas a forma de entregar, ou seja, a benignidade é como se faz, é como se entrega a bondade. Então a gente percebe que são coisas diferentes. Vou dar um exemplo bíblico, né? Devia começar no bíblico e deixar lá no bíblico para não gerar essas questões. Então, Marcos 1:40, capítulo 1, verso 40. Começa aí o texto, tá? Então, Marcos capítulo 1, verso 40. Jesus se deparou com uma situação onde havia um leproso. Um leproso naquele contexto era uma pessoa marginalizada, era uma pessoa que estava literalmente excluída da sociedade, não vivia, não entrava na cidade, amor. Eles eram proibidos de entrar na cidade, viviam depois dos limites da cidade, em lugares desertos, tá? Estavam confinados para morrer mesmo, porque, né, era uma enfermidade que não tinha cura e tal, ninguém nem sabia exatamente o que era, até hoje a gente não sabe o que era essa lepra, se era uma hanseníase, sei lá, era um negócio feio lá. Mas o que acontece não tinha relacionamento social. Jesus, ele vai nesse lugar ermo, nesse lugar que era fora da cidade, nesse lugar solitário. Jesus vai ao encontro e aí um leproso vê Jesus de longe. Tinha a lei do Antigo Testamento, não sei se eu já falei isso para vocês em outra ocasião, que essa lei do Antigo Testamento, acho que é lá em Levítico, que falava o seguinte a respeito do leproso: se ele visse alguém se aproximar dele, porque era uma doença contagiosa, né? Ele tinha que gritar: leproso, leproso, leproso. Ele tinha que fazer isso, tá? E com certeza esse leproso fez isso, gritou quando viu Jesus se aproximando. Jesus não para de ir ao encontro dele. Ele, percebendo isso, que Jesus não parou, ele mesmo corre em direção a Jesus, se dobra os joelhos e adora Jesus ali. Não é isso que o texto diz? Adora Jesus. E ele diz um negócio interessante: Senhor, se tu queres, tu bem pode me limpar, tu bem pode me curar. Olha que coisa interessante. Eu penso que esse leproso sabia alguma coisa de Jesus, tinha ouvido falar alguma coisa de Jesus, estava lá isolado, mas conversa lá longe, né, irmão? E ele não pergunta se tu podes. Ele sabia do poder de Jesus, que tinha curado já muitas outras pessoas. Ele disse: se tu queres. Se tu queres, tu bem pode me limpar. Não é se tu pode, tu queres. Se tu queres, tu bem pode me limpar. Jesus, o texto, amados, é muito detalhado, que diz assim, Jesus falando: quero. Tocando, disse, né? Tocando, disse: quero, seja limpo. Eu fico me perguntando, por que Jesus não fez o que fez com outras ocasiões, quando disse, em contexto de enfermidade também, né? Mandou uma palavra, liberou uma palavra, você vai lá, teu servo está lá longe, vai lá, está curado, está tudo certo, assim, tipo a distância mesmo, né? A cura à distância. Por que Jesus não fez isso, como fez em outras ocasiões? Porque Jesus está nos ensinando alguma coisa aí nesse texto. Deus quer nos ensinar alguma coisa nesse texto. Jesus seria bom se ele curasse como curou os outros? Seria bom. Mas a forma que Jesus fez foi benigna. Tocar em quem não podia ser tocado. Exato, uma forma. Não é só a bondade em si. Não é só o fazer, é como se faz. Faz toda a diferença. Como, a maneira que se faz. Não é a gente pregar o Evangelho, é como nós pregamos o Evangelho. Né? É a forma, é a maneira que a gente aplica isso. Então não é só falar do amor de Cristo, é como se fala. Não é só falar a verdade, é como se fala. Porque a verdade falada sem misericórdia, sem compaixão, é a pior coisa que existe, amados. E tem os crentes que eles são duros, né? Falam a verdade em nome de Deus e está falando mesmo a verdade, mas sem um pingo de misericórdia, de empatia. Não são simpáticos, né? São apáticos, né? Enfim, mas a gente precisa entender essas características aqui, que isso tudo é evidência, isso nos protege, inclusive, do juízo de Deus, amados. Essas características nos protegem, porque isso aqui é evidência que nós somos salvos, estamos sendo salvos e continuamos salvos, porque em nós há esse caráter cristão, e isso aqui manifesto. Então a gente não está muito preocupado sobre algumas questões exteriores, alguns resultados religiosos. A gente busca os dons espirituais, a gente quer esse poder do Espírito Santo que tanto se fala e se busca, mas mais do que isso, nós queremos a natureza de Deus em nossas vidas. É o que importa. O resto não é critério exatamente seguro. Então
Então, bondade, fé. Fé, não, mas não é a fé que a gente está pensando que Paulo está escrevendo aqui. Essa fé, eu creio, não. Fé aqui, inclusive, dependendo da versão, está fidelidade. Tem alguma versão de vocês que está fidelidade aí, não? Ao invés de fé? Qual versículo? É o 22, tudo está no 22 aqui. É só um versículo só, é só o 22. Aqui está assim, ó, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então vamos lá, ao invés de fidelidade está delicadeza, né? Delicadeza. Isso, ó, gente gentil, delicada. Amados, é característica, né? Nós não pertencemos à linhagem de João Batista não, tá? Né? Temos aí que é brabo, né? Pregando o evangelho no microfone, que a gente de um viés pentecostal assim, a gente parece estar revoltado, né? Com Deus e com o mundo. Parece estar bravo, né, irmão? Um dia o Mateus, pequenininho ainda, ele falou: pai, por que pequenininho, o menino tinha uns 7 anos, eu me lembro, por aí. Disse: pai, por que esse pastor está gritando tanto? Ele não está com o microfone na mão? Nossa. Mas tudo bem, é só uma avaliação de uma criança de 7 anos, né? O meu neto perguntou se Deus era surdo. Mas eu não estou desconsiderando que há as ênfases, né? Na elocução e tudo mais. Mas vamos para cá que é só uma observação que eu faço assim meio. Fidelidade. Gente fidedigna. O que é uma pessoa fidedigna? O que é essa fé aqui? Essa fé é como uma conduta de uma pessoa diante de Deus e das outras pessoas. Que é a fidelidade mesmo. Não é a fé para ser salvo, não é a fé para operar milagres e etc e tal. Não é uma fé natural também, é essa fé como um caráter. Ou seja, essa fidelidade que eu tenho diante de Deus, independente dos contextos onde eu estou, né? Então é isso que o Paulo diz como evidência do salvo e como aspecto do fruto, tá? A mansidão está aí, amado, que eu gostei da versão humilde. Humildade. Gente humilde, amado. Gente simples. O discípulo de Cristo é gente simples, acessível, né? Gente que sabe quem de fato é. Ao contrário do segundo a Timóteo, lembra do soberba, presunçoso, orgulhoso? Olha aqui, se a gente fizer, né, a comparação aqui, ó, humilde. Jesus era humilde, não era? E por ser humilde ele não tinha poder? Tinha poder. Ele disse em Mateus capítulo 5, quem são os felizes, os bem-aventurados? São os humildes, né? Aí a gente pensa assim, tá, mas os humildes, então humilde é gente fraca? Não, pelo contrário. A gente vê aqui como está a mansidão, a gente pensa, e o texto que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são os mansos, não é isso também? Os humildes e os mansos. Quem é uma pessoa mansa? O que Jesus estava se referindo? O que o original lá ele pretende expressar? É a ideia de um cavalo selvagem que foi domado, que foi amansado. Está manso. Poder e forças controlados na rédea da vida. Qual o autodomínio? A mansidão. A humildade é isso, é o domínio da vida, onde a gente não se expressa jamais de uma maneira a diminuir o outro, em ocasião nenhuma. Não é, amados? Então a gente perde a linha, a gente falta paciência, a gente não tem longanimidade, e isso a gente não vai sendo humilde, porque a gente vai tendo expressões e a gente vai tendo comportamentos onde as outras pessoas a gente diminui de alguma maneira, a gente agride de alguma maneira, e não é agressão física que eu estou me referindo, que em via de regra os cristãos não são violentos, via de regra, né? Não muito, fisicamente eu estou falando. Mas verbalmente, psicológica, agressão verbal, agressão psicológica, muitas vezes nós somos pessoas, né, que não expressam esse aspecto do fruto do Espírito, que é gentileza, humildade, educação. Então olha só, nós precisamos expressar essas características, isso é evidência de um discípulo de Cristo. Então só para a gente pensar como tem sido o nosso comportamento nas relações. Só para terminar aqui, eu nem pretendia falar tudo isso. A temperança está domínio próprio aí na sua versão, não? Humildade e domínio próprio.
Temperança, equilibrado, né? Temperado, domínio próprio. Então percebam aqui que os textos eles vão se completando, né? Controlados pelo Espírito, tá? E a gente precisa discernir tudo, bem tudo isso aqui, né? Eu coloquei aqui, nós precisamos discernir tempo e oportunidade. Eu estou pegando o 1 Pedro 4,7 também, para estar extraindo aqui, né? Eu só pegando aqui os outros textos para estar reforçando a ideia lá do ensino. Então, discernindo bem tudo, que seria o alerta e criterioso, né? O que a gente precisa estar discernindo? O tempo e a oportunidade, as oportunidades, né, que a gente tem de expressar Jesus. E esse tempo que nós estamos vivendo. Que tempo nós estamos vivendo? Tem um texto muito interessante, amados. Eu estava falando na turma passada agora, na aula anterior, o pessoal lá do curso à distância, sobre a questão de geração. Tem um texto aqui em Atos, não sei se eu vou achar agora, eu não anotei ele aqui, mas me veio na mente. Esse texto de Atos fala de Davi. E o texto fala o seguinte, se vocês acharem, me ajudem, tá? Fala que Davi, deixa o capítulo 13, né? Capítulo 13, isso, capítulo 13, verso 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu. E dormiu aqui é um eufemismo, né? Morreu. Morreu, tá? Dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas o que eu quero destacar é, tendo Davi no seu tempo, ou na sua geração, dependendo da versão, vai estar, tendo Davi na sua geração servido a Deus. Então nós precisamos servir a Deus na nossa geração. Não tem mais pastores como antigamente. Glória a Deus que não tem pastores como antigamente. Porque a gente não tem pastores para antigamente, é para agora. Não tem mais cristãos como antigamente. Que bom, que a gente precisa ter cristãos para agora, para essa geração, discernindo o tempo, as questões que nós estamos envolvidos, amados, tá certo? Então a gente precisa ter essa leitura. Eu falei inclusive com esses irmãos, nessa aula passada, que nós, os discípulos de Cristo, devemos ser os mais sábios da geração, aqueles que mais entendem o que está acontecendo no mundo, e nós devemos ter a leitura e as respostas para esse mundo aqui. Então a gente precisa discernir o tempo que a gente está vivendo, para que a gente possa, inclusive, dar esperança, porque o mundo está ficando sem esperança, mano. A tecnologia, há 2 séculos atrás, era ansiada, era desejada, e eles tinham a esperança que o mundo ia melhorar. Aí veio a invenção do avião. Para que foi usado? Para matar gente na guerra, a Primeira Guerra Mundial, até o tal do Santos Dumont tirou a própria vida de ver a sua criação sendo usada por isso. A medicina, toda a evolução tem servido muitas vezes, amados, para destruir o ser humano, a tecnologia, enfim. Então essa suposta evolução da humanidade é uma involução. E o mundo está ficando sem esperança. E muitas vezes a culpa é nossa, sabia? Que nós pregamos de uma forma equivocada, que o mundo está acabando de fato. E a gente fala de uma forma que mata a esperança dos jovens. Se o mundo está acabando, se a comida que a gente come não é mais comida, se as roupas que a gente veste hoje são trapo, se o que a gente tem de cultura hoje é uma porcaria, a gente não vai falando essas questões, comparando ao passado? É uma realidade, em certo sentido, mas a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa trazer a esperança na mensagem do Evangelho, né? Então a gente precisa entender e discernir o tempo, tá? Oportunidades. Quando eu era criança, pastor, assim, adolescente, minha mãe ficava falando com isso desde criança do Evangelho. Você tem que se obedecer ao pai e à mãe para a igreja por causa que não está acabando. Aí passava 1 ano, 2 anos, não está acabando. E eu falava, não está acabando nada. Eu estou viva, a vida com 17 anos acabando nada, esquece. Desde o que nós nos entendemos por gente, a gente ouve. Lá na carta de João já fala. Sim. De fato, amados, a gente não pode desconsiderar também essa mensagem, que o mundo de fato está, é o que nós estamos tratando aqui, né? Senão seria até uma contradição minha aqui. De fato, mas é a forma que a gente lida, é não discernindo, é não percebendo esses detalhes e a gente vai, às vezes, né, comunicando e vivendo de uma forma totalmente equivocada. Então a gente precisa ser essas pessoas que fazem essa leitura. Por último, que é dedicados à oração, lá do 1 Pedro 4,7, né? Dedicados à oração, coloquei aqui como dedicado a uma vida de comunhão. Comunhão com Deus, amado. Essa vida que a gente precisa nutrir, prezar, mais do que tudo, a comunhão com o nosso Deus. Nunca devemos perder o fio, né? É um fio, mas é de aço esse fio de comunhão, né? Segura pelo fio, mas esse fio, essa ligação, como diz o bom pentecostal, se manter na fiação,
do alto, né? Não sei se vocês têm essa expressão. Esse é do fresquinho aqui agora. Essa comunhão, brincadeiras à parte, essa comunhão que a gente precisa preservar. Então, amados, ao mesmo tempo que a gente vê tudo isso, enxerga tudo isso, nós temos Jesus falando, né, dessas questões, essas características, mas ao mesmo tempo Jesus dá instrução aos seus discípulos para como se portar e como viver nesse contexto, que é um contexto aparentemente comum, ordinário, trivial, cotidiano, mas a gente faz essa leitura porque estamos discernindo de fato como as coisas estão se desenrolando, como está o cenário sendo formado para que Jesus venha. Mas a gente não se apavora, a gente vive a nossa vida ordinária, cotidiana, mas com essas recomendações de Jesus aqui, né? Então parece um paradoxo, mas não é, porque aqui não há espanto. Como eu disse, nós somos os mais lúcidos, os mais controlados, os mais ponderados, os mais sábios de todos. Nós, os discípulos de Cristo, estou me referindo, né? Quando vai adquirindo a maturidade. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida para fazer? Porque se eu for entrar aqui na questão, que é o que a gente vai entrar, que é a questão do corpo, né? Essas duas realidades, que é o 1 Coríntios capítulo 15, não vai dar, porque talvez eu gaste até uma aula toda para falar só sobre isso aqui, tá? A gente vai fazer a avaliação dos 58 versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Ou pelo menos ali do verso 33 e diante, quase um por um, tá? Mas é a ressurreição que a gente vai falar. Mas sim, pode falar. Aquele versículo, pastor, que se tiver dois, um sai, tira um e fica um. Por quê? Vai ficar um, na verdade. Obrigado pela pergunta, porque algumas pessoas falam assim, vai ser metade, vai ser levado. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é de uma realidade, que embora dois estejam trabalhando, né? As pessoas no campo, lá na moinha, não lembro o texto, um é levado e o outro não. Então, essa é a realidade. Não é que Jesus está ensinando que será 50% e tudo mais. Dois estarão numa cama, pode ser um casal. Um será levado e outro tomado. Não quer dizer que isso é uma regra que vai acontecer. Jesus só está mostrando dessa possibilidade, dessa realidade, que não é porque as pessoas convivem juntas, moram juntas, são casais, vivem na mesma igreja e aquela coisa toda, que, né, elas serão levadas todas. Não. Jesus está falando, existe essa questão, a salvação, ela de fato é individual. É complicado esse versículo. Não, para mim é simples, nesse sentido, é individual. Porque, tipo assim, já está decretado que, tipo assim, Predestinado. Que já está predestinado que, por exemplo, se tiver aqui, vai tirar um ou dois. Não, é exatamente isso que eu estou falando aqui, não. Não é que. Aqui, então, nós estamos em 5. Vai aqui, parte 2. Então, a gente está ímpar. Se alguém pôr na terra. A gente está ímpar. Amada, eu vou ser cortado no meio, se vai metade deu. Mas embora eu não conto, o professor não conta, né? O professor não conta. Então tem aqui, será que duas vão ser levadas e duas serão? Deixar não é essa regra, é justamente isso que eu estou pontuando. Não é, Jesus não está ensinando sobre uma regra, né, nesse sentido. Pode ter lá o casalzinho lá, os dois vão juntinhos, de mão dada, tá lá dormindo de conchinha, vai lá pro céu. Não, tá os dois trabalhando lá, os dois servos de Deus, vão ser levados. Não é uma regra que Jesus está falando, ele está falando de uma realidade que a salvação é individual. Tá certo, amado? Exato. Pode ser. Tudo bem? Tem mais alguma? Diga, amada. Aí você falou assim, precisamos de tempo e oportunidade. Aí ele lançou Atos 13:36. Então, discernir o tempo e a oportunidade. Nisso aqui, né? Que aqui vai estar falando do tempo. Davi, no seu tempo, cumpriu os. Na sua geração, né? No seu tempo, na sua geração, cumpriu o propósito. Aí a questão da oportunidade. Tá. A gente precisa discernir a oportunidade que nós estamos vivendo e temos, inclusive. Olha a oportunidade que nós temos de falar de Jesus. Há 30 anos nós tínhamos as oportunidades que nós temos hoje, os meios de comunicação, os recursos, o conhecimento, a mão de obra. Olha as oportunidades que nós temos. Precisamos discernir isso, né? A gente precisa entender que nós estamos vivendo em um tempo onde temos meios, ferramentas e mecanismos os mais diversos possíveis que nós não tínhamos. A gente precisa discernir isso. A gente não pode deixar passar essa oportunidade. Nós temos tudo hoje, amados, para falar de Jesus, do Evangelho a todas as nações.
Nós não tínhamos as oportunidades missionárias que nós temos hoje. Não temos aviões. A gente tem essa cultura, como é que fala, meu Deus? A aldeia global, onde a gente está interligado, onde a gente tem conhecimento cultural, onde a gente pode preparar missionários para serem enviados com ferramentas excelentes. Nós temos recursos financeiros aos montes. A igreja brasileira, por exemplo, tem muito dinheiro, só não é canalizado para o que importa. Nós não falamos de missões, só para um exemplo. Missões, amados, olha a oportunidade que nós temos. Nós temos igrejas que têm seus 300, 400, 500 membros. Embora você tenha níveis sociais diferentes, mas nós temos condição de estar sustentando a família de missionários, onde quer que for. E a gente não discerne as oportunidades. A gente tem jovens que podem ter um conhecimento com seus 20 e poucos anos, culturalmente falando, de uma maneira extraordinária. Eles estão entrando nas universidades, né? Há 15, 20 anos para cá, isso tem sido de uma maneira, tem se alastrado no nosso país, glória a Deus. Só que a gente não discerne a oportunidade. Nós, como pais, queremos nossos filhos engenheiros, advogados, médicos, não sei o quê. A gente não pensa que esse menino pode ser um médico, não tem problema. Mas seja um médico na África, levando Jesus lá. E a igreja patrocinando, a igreja sustentando, e nós orando aqui, e temos esse movimento de avivamento missionário. Aí eu acho bom, aí me entusiasma. Aí eu falei, eita, agora é coisa boa. Vamos pensar em missões, as oportunidades que nós estamos tendo nas camadas políticas, sociais, nos âmbitos da jurisdição, das leis, da cultura. A gente não está discernindo isso, meu Deus do céu. Somos 65,4 milhões de evangélicos declarados para o IBGE na nossa nação. A oportunidade, irmão. Mas o evangelho está muito misturado, pastor. É sobre, tipo, não sei se o irmão tem um conhecimento de saber do presidente das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro e maçom. Aqui o presidente da Assembleia de Deus, da Assembleia não, os presidentes aqui da Batista também é maçom. Então está muito misturado. Para mim é Nossa Senhora dos Evangélicos. Eita, tá gravando.